levar o nosso pensamento a Deus, fazer uma pequena prece, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer a Ele por esses momentos que nós estamos aqui, essa bênção de receber essas informações, que o plano espiritual esteja conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos trazendo aí o melhor entendimento, para que essas informações, esses conhecimentos possam auxiliar na nossa vida, para que nós possamos ter um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de felicidade. Então, vamos iniciar aqui. Então, vamos ver aqui. Vocês sabem por onde anda essa tal felicidade? Porque todos nós vemos, né, que muita gente reclamando que está feliz, muita gente triste, em depressão, irritada, sem motivação para a vida, sofrendo muitas vezes muita dor, que o mundo muitas vezes, tem algumas inclusive que chegam a imaginar que o mundo está acabando e vai por aí afora a onda de sofrimento. Mas uma pergunta hipotética que eu faria aqui seria: qual de vocês que estão assistindo ou que vão assistir nos próximos 20 dias poderiam fazer algo que a tornaria infeliz? Essa é uma pergunta para se fazer a reflexão. E vou aqui fazer uma segunda. Hipoteticamente, quem de vocês poderia nos próximos 20 dias fazer algo que a tornaria feliz, que a tornaria menos infeliz? Então, essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós imaginamos que nós temos o controle de nossas vidas, mas no fundo, grande parte muitas vezes a gente não tem esse controle. E aqui nós vamos falar de 3 pilares que constroem os seres humanos, que é o pilar biológico, o pilar psicológico e o pilar social. Qualquer explicação ou artigo que a gente vá procurar sobre o ser humano, vivenciando, vai a partir desses 3 princípios. Quando eu estou falando em biológico, eu não estou falando aqui necessariamente na parte, eu estou falando em nossos hábitos de se alimentar, por exemplo, ou não alimentar. Estou falando aqui também no ato de nós bebermos e não bebermos, no ato de drogar e não drogar, e tantos outros, né? E isso com certeza altera cada um de nós biologicamente enquanto ser humano, ok? Então, socialmente, da mesma forma, o lugar que a gente mora, o lugar, a cidade onde a gente mora, o país onde a gente trabalha, onde estuda, tudo isso acaba influenciando em nossas amizades, tudo isso acaba influenciando em nossa vida, socialmente, psicologicamente também, o que nós pensamos, as nossas ações, como é que elas estão, também nos influencia psicologicamente. Então, nesses 3 pilares, vocês hão de concordar que somos consequências desses 3 pilares. E ok. E quando eu digo que amar alguém é biologicamente, é psicologicamente ou é socialmente? O que vocês acham?
quando eu fiz essa pergunta, é para mostrar que, como eu disse, não devemos seguir todas as informações e artigos que alguém descreve como nós devemos nos proceder como seres humanos, né? Através de um desses pilares, ou seja, a sua ação ela foi motivada por uma questão biológica, ou a consequência do sofrimento, ou a consequência dessa alegria, desse prazer que você está sentindo, ela foi somente socialmente. Então, o que quis demonstrar aqui é que nós não precisamos, como eu disse, seguir essas bases da realidade. Nós devemos termos os discernimento de, ao mesmo tempo em que nós vamos vivenciando, vamos analisando o que acontece na nossa vida, em nosso dia a dia, para que nós possamos analisar principalmente as consequências, né? Pois eu vou contar aqui uma pequena passagem. Eu faço parte, eu faço algumas ações sociais durante o ano, e eu estava fornecendo cobertores aos moradores de rua, e em um local em que a grande maioria dos usuários utiliza crack. E dentre essas pessoas que se estavam lá, havia uma bem vestida e elas estavam bem mais sóbrias do que os outros, e pediu também ali um cobertor. E eu disse que aqueles cobertores eram para os moradores de rua. Então ela virou para mim e disse: eu também sou morador de rua, e o fato de estar bem vestido não me torna alguém que não mora na rua. Então isso, muitas vezes, o que nos traz aí em termos de entendimento? Nos traz em termos de entendimento que muitas vezes nós, posso dizer, muitas vezes, nesse caso específico, eu pedi desculpa e fui fornecer a ele, né, cobertor, mas ele aí agiu infelizmente com uma parte do orgulho da parte dele, né, que falou mais alto, e ele disse: agora eu não quero. Então, mas esse fato que me chamou a atenção, pois eu estava realizando um ato de amor, um ato de carinho, mas naquele momento, com aquele ser humano, eu não agi com amor. E isso acontece muitas vezes com todos nós, porque todos nós estamos aqui para aprender e todos nós vamos vivenciar isso. E é importante em que eu reconheça que naquele momento eu falhei, mas que isso sirva na realidade de exemplo para que nas próximas vezes eu não caia na mesma forma com a qual eu fiz. Por isso que Jesus nos disse para não julgarmos os outros, para que nós não agisse com os outros de acordo com nós agimos. Olá, Tadeu, seja bem-vindo aí, Vera também seja bem-vinda. Então, podemos nesse momento falar em duas máximas de Jesus, né? Como eu disse nesse ato, que na realidade que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo aí, e também essa parte aí para não julgar, para não ser julgado, né? E voltando lá atrás, eu fiz uma pergunta sobre fazer algo que poderia melhorar ou piorar a nossa vida. Se quiserem piorar, por exemplo, se eu quiser piorar a minha vida, por exemplo, porque eu fiz, Tadeu, para que você entrando agora, ou quem entrando agora, eu fiz uma pergunta lá atrás, que nos próximos 20 dias você poderia fazer algo que poderia prejudicar muito a sua vida. Isso foi uma forma negativa. E depois eu fiz uma segunda pergunta, que foi: o que vocês poderiam fazer na vida de vocês que poderiam tornar vocês mais felizes ou menos infelizes, tá? Então, essa pergunta. E no caso aqui, se
eu quisesse, por exemplo, no momento, me tornar uma pessoa infeliz ou prejudicar a minha vida em muito, era só eu pegar um carro aqui, ir numa rodovia e atravessar o carro lá no meio da pista. E isso poderia gerar um acidente, poderia gerar ali um engarrafamento muito grande, poderia vir a polícia, poderia me prender, se eu te prejudicasse, eu gerasse ali acidentes, eu poderia arcar com esses acidentes, porque isso faz parte da lei de causas e efeitos, a lei do que você planta, você colhe, percebeu? Mas é algo ali. E se eu quisesse, por exemplo, fazer algo que me faça feliz, por exemplo, imagina que eu fosse uma pessoa que fumasse ou que usasse droga, e eu parasse de fumar ou eu parasse de usar droga. Então eu estaria fazendo algo de bom, que ia me deixar mais feliz a mim e também ao próximo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que usam drogas, por exemplo, elas não somente prejudicam elas, como prejudica muitas vezes a própria família, prejudica amigos, prejudica as outras pessoas. Quantos fatos por aí a gente não vê, por exemplo, que a pessoa, para usar droga, ela acaba furtando, acaba roubando as pessoas. Então, isso é algo prejudicial para nós e para a sociedade. E é importante também que nós entendermos, né, que nós não somos simplesmente atores nessa vida, e que grande parte das nossas ações nós somos os próprios autores. O que quer dizer com isso? Quer dizer que muitas vezes nós não fazemos simplesmente as coisas porque os outros fizeram e a gente acompanhou. Muitas vezes nós mesmos que fizemos algo de ruim e muitas vezes acabamos ali, sofremos. Então, não podemos pensar em agir e fazer as coisas de formas, muitas vezes, de que são ensinadas. Muitas vezes, até na parte dos ensinamentos espírita, nos posicionam que nós devemos ter uma fé raciocinada. Ou seja, se o Toninho vem aqui e fala algo para o Tadeu, fala algo para a Vera ou para todos que vão assistir ou que estão assistindo, o que acontece? Não devem, por exemplo, simplesmente ir colocando isso em ação. Muitas vezes tem que analisar, verificar se realmente o que eu estou falando está correto. Não vamos numa igreja, num templo, por exemplo, num templo evangélico, budista ou espírita, e o que falarem para nós, a gente assume aquilo como uma verdade. A gente deve realmente ir ali, procurar o conhecimento. Por quê? Porque nós temos condições de mudarmos as coisas, e nós, como eu disse, nós somos autores. Então nós não somos atores, nós não devemos fazer simplesmente o que mandam nós fazer. Tá? E é bem possível que, dizendo alguma coisa, muitas pessoas, muitas vezes, é bem possível que alguém possa dizer assim: poxa, mas eu tenho depressão, minha mãe já tinha depressão, o alcoolismo meu pai já tinha, então isso é algo, ok? Então é algo, então eu devo passar por isso, ok? Tem uma parte de verdade nisso, tá? A verdade é que há doenças que realmente elas são depressão, alcoolismo, e tem outras que são. Muitas vezes se falam de câncer também, coisa do tipo, né? Mas quem já ouviu falar por estudos, que são estudos que nos mostram dados muito interessantes, que nós, quando nascemos, nós trazemos uma carga, trazemos um código, e durante a nossa vida, essa carga, esses códigos, eles podem ser modificados, e que nem sempre, geralmente, quando morremos, nós não morremos com os mesmos códigos que nascemos. Então isso é muito importante para o nosso dia a dia, para entender, porque muitas vezes a gente ouve das pessoas: olha, meu pai teve depressão, então eu tenho que morrer com depressão. Meu pai teve câncer, eu tenho que morrer com câncer. As coisas não funcionam bem assim.
Tá? As coisas não funcionam bem assim. Então, por exemplo, tem estudos, por exemplo, que foi feito quando pegaram dois gêmeos idênticos e com a mesma carga, ou seja, com os mesmos códigos, espelhos um do outro. E os dois foram vivendo. E muitos anos depois foram verificar os genes, os códigos desses dois gêmeos. E aí o que eles detectaram? Que os códigos deles já haviam se modificados, tá? Então, a gente ativando, por quê? Por que ocorre isso? Porque à medida em que nós agimos, que nós pensamos, de acordo com as nossas condutas, muitas vezes nós modificamos esses códigos. E eu vou trazer um fato aqui em que vem na parte espiritual, em que uma vez o Chico Xavier, por exemplo, ou na parte dos ensinamentos espíritas, nos diz que é o seguinte: muitas vezes uma pessoa cometeu algo, por exemplo, nessa vida ou em vidas passadas, em que ela deveria ficar sem a mão, ela deveria perder a mão, mas ela fez tanto atos bons para as pessoas, fez tantas bênçãos com essas mãos para as pessoas, que ao invés dela perder a mão, ela acaba perdendo um dedo. Percebeu? Uma pessoa que ela pode ter vindo com uma carga de predisposta, por exemplo, a ter um câncer, mas é uma pessoa que tenha muita calma, muita paciência, é uma pessoa que tem muito amor, muita paz. E a gente sabe que muitas vezes o fato de nós pensarmos e estarmos em eterno desequilíbrio, isso mexe com as nossas células, modificam as nossas células, e muitas vezes muitas doenças são geradas por isso, e aí acaba gerando o câncer, é uma delas, ok? Então, nesse caso, essa pessoa pode ser que talvez ela nem tenha esse câncer, em qual ela pode ter vindo com esse código para ter esse câncer, mas essas proteínas que mexem com essas células, elas podem não ser ativadas. Inclusive o Paulo César Frutuoso nos posiciona com isso, e é um oncologista que há mais de 40 anos estuda, certo? Ele disse que todos nós, seres humanos, nós temos células cancerígenas. Algumas pessoas, essas células são ativadas, para outras, essas células elas não são ativadas. Então, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque senão, as pessoas que têm um pai que teve um problema de alcoolismo, ele vai achar que ele também vai ter que ser alcoólatra. Uma pessoa que acha que a mãe dela, ou o irmão, ou o avô teve depressão, ela também vai ter que ter depressão. E na parte aí do alcoolismo, eu vou também dar outro exemplo. Imagina que a pessoa veio com uma predisposição de ser um alcoólatra, mas o pai dele era um alcoólatra, e ele ficou tão horrorizado do pai dele ser alcoólatra que ele não quer nem ver álcool na frente dele. Então, ele não vai ter essa predisposição de ser um alcoólatra. Percebeu? Isso é muito importante a gente entender, para a gente não ficar sofrendo nesse sentido, que o fato da gente ter essas predisposições não é chegado lá, ok? Então, o sofrimento aí nesse caso, na vida, eu posso dizer que a nossa vida ela é feita de sofrimentos, mas calma lá, quem me conhece sabe que o Toninho, por exemplo, é uma pessoa que sempre procurando levar mensagens positivas para as pessoas, sempre procurando elevar as pessoas. Poxa, vai chegar e vai falar que a vida é um eterno sofrimento, mas no fundo, a vida é, na realidade, diria um eterno sofrimento, mas grande parte da vida, na realidade, para quem entende que as dificuldades que a gente tem é sofrimento, ela vai se tornar um sofrimento para a vida toda. Então, por que a vida é feita de sofrimento? Vamos começar a refletir. Na minha visão, quando nasce um filho, um sobrinho, um neto, muitas vezes o que a gente já pensa?
Bom, que esse novo ser que está vindo, ele venha com saúde, que ele seja um ser humano feliz, que ele seja um ser humano perfeito, que somente traga felicidade e ele só tenha felicidades. Mas isso é o que eu tenho, né? Com certeza. Talvez vocês aí, pode ser que talvez pensem diferente, mas eu penso por esse lado. Pode ser que talvez vocês aí pensam diferente. Fala, Toninho, você pensando errado, tudo bem, eu penso dessa forma. Vocês pode ser que pensam diferente, correto. Mas não que meus filhos, meus netos, meus sobrinhos não são saudáveis, não são felizes, não são alegres e que quase não têm problemas. Eles têm os problemas que todos nós vamos ter, todos nós temos. Por quê? Na doutrina espírita, ou no ensinamento espírita, a Terra é um mundo de provas e expiações. É como se fosse um hospital. Então, se nós compararmos a Terra com um hospital, todo ser humano que está na Terra somos doentes. Então, todos nós necessitamos de tratamentos, necessitamos de remédios. Esses remédios às vezes vão ser amargos, esses remédios às vezes vão doer, mas esses remédios, se forem bem feitos, dado para a doença correta, eles vão nos curar, eles vão nos melhorar, ok? Assim são as dificuldades que nós temos em nosso dia a dia, certo? À medida em que nós recebemos essas informações, tá certo? Essas informações, essas dificuldades que nós temos, e aí eu posso dizer, por exemplo, que vou citar aqui um exemplo que para quem me conhece aí, todos vocês que estão vendo me conhecem, então foi lá no caso quando eu sofri o acidente lá da bike, em que eu acabei quebrando aqui, fraturando a C2. Então, aquilo para muitas pessoas era algo que não tinha condições delas aguentarem. Mas eu, naquele momento, com a ajuda de todos os meus amigos, principalmente familiares, amigos, todos aqueles que souberam do meu problema, a espiritualidade, Deus, Jesus, compadeceram comigo, enviaram energias boas, e isso fez com que eu também, com um pouquinho do conhecimento que eu tinha, procurei colocar isso em prática, e com isso eu estou aqui hoje falando com vocês. Algo que talvez, se eu tivesse não tomado o remédio certo naquele momento, pode ser que talvez hoje não estivesse aqui conversando com vocês. Então, mas isso é com o Toninho? Não. Isso pode ser aí com o Tadeu, pode ser com a Ângela, pode ser com a Vera, pode ser com qualquer um que nós que estamos aí no nosso dia a dia. Isso é muito importante, porque muitas vezes quando começa as nossas dificuldades, muitas vezes nós caímos em tristezas, caímos em depressão, caímos em desesperos, e nós vamos ver um pouco mais à frente que essa não é a forma, na realidade, que a gente vai conseguir trazer a felicidade para junto de nós, e isso é importante nós entendermos isso, tá? Então vamos pegar aqui a visão de um recém-nascido. Imagina, na realidade, quando nós nascemos, nós lá na barriga da nossa mãe, tranquilo, quentinho, sossegado, com aquele amor, com aquele carinho que a nossa mãe tinha conosco, certo? Alimento ali era tranquilo, a segurança que a gente tinha era tranquilo, e daqui a pouco nós vamos nascer. Aí já começa aqueles apertos que a gente já começa a passar, já começa quando a gente vai sair, imagina pro bebê, pro recém-nascido que está ali, aquela parte, aí com todo aquele aperto, aquele sufoco, ele acaba saindo lá dentro, quentinho, já vai pegar aquele frio da sala ali de cirurgia.
já é algo que já coloca ele fora ali do seu coisa. Ele já estava tranquilo, ele já ouvindo vozes, essas coisas todas, já começa em desespero, começa a sentir dor, por isso que provavelmente ele deve até de chorar. E isso não acontece com o Toninho, isso aconteceu com todos nós, tá certo? Isso aconteceu com todos nós e vai acontecer com todos. Então, o que quer dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte: nós estamos num local que nós tranquilo ali na barriga da nossa mãe, e agora a gente veio para um mundo totalmente diferente, totalmente à parte, aonde em que a criança para comer ela sente dor, ela tem que começar, porque provavelmente ela deve sentir dor na hora de comer para ela pedir, porque se ela não pedir, e dependendo ali da mãe, se ela não pedir a sequência que ela precisa, muitas vezes ela acaba até passando um pouquinho de fome, certo? Então, isso é para demonstrar que nós, desde que nascemos, né, eu não vou voltar lá atrás em vidas posteriores, eu vou trazendo aqui mais parte de ciência, mais parte da vida material nossa. Então você vê que todos nós, passamos algo no nosso dia a dia que dá para comparar com o nascimento dessa criança. Muitas vezes a gente não determina. Vou contar uma passagem muito fácil, rápido, para vocês entenderem também essa parte que vocês acredito que todos vocês têm muito dessa parte. Teve uma vez, estava eu, a Vera, e estava lá o Rafael, meu filho. Nós estávamos lá assistindo novela, isso há muitos anos atrás, ele era criança. Daqui a pouco ele mexendo lá tal, ele caiu e se machucou e bateu, acho que foi a cabeça numa escada e cortou a orelha. Aí foi aquele que começou a sangrar, coisa do tipo, aí pegamos ele, levamos, aí trouxemos aqui no Ipiranga, se não me engano, acho que foi nas clínicas infantil aqui na Nazaré. E naquele dia me veio assim o seguinte pensamento: há 5 minutos, 10, 15 minutos atrás, nós tranquilo na nossa casa, assistindo lá a novela, tranquilo, porque naquela época eu assistia a novela também, hoje já não tenho assistido não, mas isso prova também que eu também já fui meio noveleiro ali. Então, e 15 minutos depois, nós estamos num ambiente totalmente diferente. O Rafael, por exemplo, ele era pequenininho, já numa sala de cirurgia, porque não deixaram nós entrar, porque ele precisava dar uns pontos na orelha dele, coisa do tipo. Então, vocês veem, esses fatos acontecem na nossa vida com frequência. Tá? Acontece na nossa vida com sequência. E, então, com isso, eu vou contar uma outra história aqui, né? Eu ouvi de um psicólogo chamado Marcos Lacerda, que ele conta uma história. Ele disse que é o seguinte, que havia um rei em que o filho dele era uma pessoa muito triste, uma pessoa, assim, poderia se dizer talvez até em nível de depressão. E aí ele reuniu todos os cientistas, os sábios lá do reino e pediu para eles uma solução para melhorar essa tristeza do filho dele. Aí os sábios lá, ou um deles, posicionou para ele que ele deveria percorrer todo o reino à procura de uma pessoa que ela fosse muito feliz. Ela tem que ser feliz ao extremo, ao máximo. E deveria pegar a camisa dessa pessoa, deveria trazer e vestir no filho dele. E aí o rei foi lá, ficou dias e dias procurando, encontrava um, mas via que era feliz, mas não era tão feliz, via outro, até que chegou um dia que ele encontrou um que realmente era feliz. Ele falou, então é esse na realidade que vai me ajudar ao meu filho. Só que essa pessoa não tinha camisa, essa pessoa não tinha nada, mas ela era feliz. E aí, com isso, o rei percebeu que não precisava da camisa para que seu filho fosse feliz. E isso acontece muitas vezes comigo, porque muitas vezes eu trabalho, muitas vezes eu treino, muitas vezes eu faço isso, faço aquilo, talvez com vocês não, mas eu faço isso pensando em
ser feliz. Muitas vezes, nós pensando, muitas vezes em ter um carro para quem não tem, ou mesmo ter um carro novo, ou mesmo para quem não tem uma casa, ou ter uma casa, ou a casa dela é uma casa mais humilde, mas ela gostaria, ela vê pela televisão lá um artista que tem uma casa lá que é um palacete e ela quer ter esse palacete. Pessoas que trabalham dia e noite, na realidade, procurando ficar rica, percebeu? Então, muitas vezes nós passamos o nosso tempo atrás de bens materiais, dinheiro, títulos, poder. Quando a gente vê as atrocidades que estão acontecendo no nosso país, pessoas, na realidade, que vê somente a parte de dinheiro, a parte de poder, percebeu? E é isso que, infelizmente, a gente encontra aí no nosso dia a dia. Então, isso, quando nós vivemos sofrendo, não temos um carro novo, não temos a casa, como eu disse, do artista. Quanto de nós vivemos, como eu disse agora há pouco, nessa vida toda em eterna ilusão de ser feliz, tentando satisfazer esse desamparo que nos acompanha, né? Que a gente viu, que vem lá desde quando a gente nasce. Agora eu quero agradecer a todos aí que estão participando. Se as informações estiverem sendo úteis para vocês, compartilhe com pessoas que vocês conhecem, tá? Manda aí como eu posso dizer, aí algumas informações, isso é muito importante. Por quê? Porque isso ajuda, na realidade, eu procurar estar fazendo algo que possa ser útil a vocês. Porque o objetivo aqui, eu costumo dizer, que não é eu ter like, eu ter monetização, essas coisas, na realidade, para mim não vêm. Mas o YouTube, na realidade, quando as pessoas comentam, quando elas dão like, fazem algo nesse sentido, eles subentendem que aquele conteúdo sendo útil, então eles repassam isso para mais pessoas. Então é nesse sentido mais que eu peço, ok? Então nesse sentido aí que eu solicito para vocês, se puderem, façam esses comentários, porque podem ajudar outras pessoas e também essas informações podem trazer. Mas voltando lá, né? Quando vivemos a vida inteira nessa ilusão, tentando aí satisfazer esse amparo, que, como eu disse, para quem chegou um pouquinho mais tarde, depois essa live, ela vai lá no Instagram, aí vocês podem assistir ela completa lá, desde o início, ok? Mas o que eu quero dizer? Quando nós vivemos nessa parte, a procura da felicidade externamente, ou seja, em bens materiais, em dinheiro, em termos de títulos, em termos de vaidade, no fundo, nós estamos atrás de desejos. E desejos é algo que nunca vai nos satisfazer, nunca nós vamos conseguir satisfazer o desejo. Por quê? Porque muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, ela pode falar assim, bom, eu estou sozinho, mas eu preciso de alguém junto comigo. Ela arruma uma namorada, vamos supor que seja um rapaz, arruma uma namorada e começa a namorar. Aí ele fala, putz, eu vou ser feliz se eu casar. Aí casa. Aí depois que vivendo lá um bom tempo, aí ele fala, putz, se eu vou ser feliz se eu na realidade separar. Aí separa. Aí toca a vida. Aí depois, chega num determinado tempo e fala, putz, eu acho que era melhor eu estar com ela do que eu estar separado. Então, isso é nesse sentido. Mas vamos no outro lado. A pessoa, na realidade, que comprou um carro, ele não tinha um carro, comprou um carro. Daqui a pouco, ele vai ter um outro desejo. Esse carro, bom, tudo bem, mas eu quero ter um outro carro, eu quero ter, sei lá, uma casa. Ou seja, eu tendo esse carro, eu vou ser feliz.
eu tendo essa casa eu vou ser feliz. Aí quando ele tem o carro, passa os dias, ele acaba voltando lá na estaca zero, que ele acaba não sendo feliz. Agora sim, com a casa eu vou ser feliz. Tem a casa e passa. Tem uma passagem, inclusive, um estudo, que diz que é o seguinte: as pessoas muitas vezes que ganham na loteria, passa-se depois de um determinado tempo, será um ano, sei lá, essa pessoa, ela volta a ser praticamente o que ela era antes. Então imagina que era uma pessoa que só vivia reclamando, uma pessoa triste, não sei das quantas. Quando chega lá na frente, ela vai ser um rico, um milionário, sei lá, ela vai ser um rico, mas um rico que reclama, um rico triste, um rico, percebeu? Agora vamos pro outro lado, ela é uma pessoa feliz e coisa do tipo, e ela ganhou na loteria lá, não sei das quantas, tem bastante dinheiro. Lá na frente, ela vai ser uma pessoa rica, mas vai ser uma pessoa rica também com a mesma forma que ela era. Ou seja, aquele dinheiro não vai fazer ela muito mais feliz do que ela era antes. Percebeu? Ou seja, o dinheiro, ele pode nos ajudar, mas ele não vai trazer felicidades para ninguém. Por quê? Exatamente isso que eu estou dizendo. Outra coisa que eu sempre digo é o seguinte: não adianta, por exemplo, eu ter bastante dinheiro, eu não vou comer 3 pratos de comida, ou 4 ou 5 na janta, no almoço. Eu não vou andar com 3 carros simultaneamente, eu vou andar com um carro só. Eu não vou morar em 5 casas, eu vou morar numa casa só. Percebeu? Então, essas coisas a gente tem que verificar, certo? Por quê? Porque senão a gente muitas vezes vive a vida infeliz porque a gente vive na ilusão. E isso inclusive foi dito na live passada. Mas faz parte também dessa live, por quê? Porque nessa live a gente falando de como ser feliz. Então a gente tem que com isso, ou seja, quando a gente se preocupa muito com essas coisas externa, melhor dizendo, nós deixamos de valorizar aquelas coisas que nós temos. Então, se nós temos uma vida tranquila, nós temos uma família, uma boa família, se nós temos condições de estudar, se nós temos uma saúde ali relativamente bem, se nós temos uma casa simples, mas é a nossa casa, se nós temos um carro simples, por pior que seja, mas é o nosso carro. Quando nós começamos a nos preocupar com isso, nós começamos a entender que a nossa verdadeira felicidade é nesse sentido. Nós somos felizes nesse sentido. Percebeu? Não estou dizendo aqui que a gente não deva ter pensamentos no sentido de melhorar, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo aqui é pessoas, na realidade, que vivem sofrendo por aquilo. Percebeu? Pessoas que vivem sofrendo por aquilo. Quer um exemplo? Uma pessoa, por exemplo, que tem inveja da outra. Existe aquele ditado lá que a grama do vizinho é melhor do que a minha. É quando eu fico preocupado com a grama lá do vizinho e não me preocupo com a minha. A minha vai acabar secando por falta de água, por falta de cuidados, e eu estou lá preocupado com a grama do vizinho. Então, ser feliz é isso. Outra coisa também que é importante, devemos valorizar essas coisas, e também outra coisa que é muito importante é que quando determinadas ações que acontecem na vida da gente, por exemplo, eu consigo, como eu citei agora há pouco, de ganhar na loteria, há um pico de carga basal. Então, basal é aquilo que a gente normalmente tem ali, o básico nosso, ou coisa do tipo. Basal, por exemplo, seria o que a gente consome normalmente durante o dia, e temos, vamos supor, se fosse caloria, certo? Seria mais ou menos isso. Então há um pico para cima. E quando a gente também tem um sofrimento como aquele que aconteceu comigo quando eu tive um acidente, a gente tem um pico para baixo. Isso, às vezes, acontece na nossa vida. Mas o que vai nos fazer mais tranquilo é a média, é o equilíbrio disso, dessa parte basal. E outra coisa que é importante também a gente dizer com relação à questão de felicidade, que acontece na nossa vida, é
Imagina vocês que tem uma parede de tijolos. E nessa parede de tijolos, os tijolos ali são vermelhos. Mas tem alguns tijolos lá que eles são dourados, por exemplo. Esses tijolos são dourados, mas eles não estão em linha reta, ou seja, não estão um junto do outro. A felicidade na nossa vida, ela é assim. Não existe uma felicidade contínua, constante. Nós temos alguns momentos de felicidade. Então, levando lá para essa parede onde tem esses tijolos vermelhos, que são os dias da nossa vida, vai ter ali alguns tijolos intercalados, dourados. Esses tijolos dourados é aqueles momentos que a gente se sente feliz, quando a gente vê um amigo, quando a gente consegue um novo emprego, quando a gente consegue um aumento, quando a gente fez uma prova, por exemplo, numa corrida, a gente se sente feliz, ou seja, aqueles momentos que nos traz feliz, o nascimento de um filho, certo? Um casamento, assim por diante, são esses momentos. Então a gente tem que valorizar esses momentos nas nossas vidas, porque esses momentos são bênçãos que a vida traz para nós. Outra também são quando nós temos os nossos problemas, porque, como eu disse, a felicidade ela não é linear, ela não é sequencial. E no plano espiritual, Jesus já nos disse que nós não seremos plenamente felizes aqui na nossa vida encarnada, nesse plano material. Nós só seremos felizes quando formos para o plano espiritual e de acordo com o nosso desenvolvimento, o nosso progresso no amor, tá certo? Então, é isso que a gente tem. Então, por isso que Jesus, ele disse, cada um pegue a sua cruz e nos siga. A cruz nossa, que ele diz para nós pegar, é exatamente os momentos que a gente tem, não só de alegria, mas principalmente aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos de dificuldades, aqueles momentos em que nós nos sentimos ali o último da terra, nós nos sentimos injustiçados por Deus, muitas vezes porque perdemos um filho, porque perdemos um pai, perdemos uma mãe, muitas vezes porque perdemos um amigo, ou muitas vezes porque perdemos dinheiro, ou muitas vezes porque perdemos um carro e assim por diante, certo? Então, os momentos, as dificuldades na nossa vida, eu costumo dizer que a gente entende. Pessoal, dê alguns como vocês estão gostando, não, como é que vocês estão se sentindo, porque isso na realidade é importante. Compartilhe aí, certo? Para que a gente possa continuar aí com a nossa live. Isso é muito importante aí. Então, o que acontece? Muitas vezes nós temos, né, essa parte de falta de entendimento, porque as bênçãos, como eu estava dizendo, eu costumo dizer que tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida são ações pedagógicas que Deus coloca na nossa vida para a gente progredir. E eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine uma pessoa, um treinador, um corredor, em que ele treina subidas. Então ele treina bastante subida. Ele vai ter uma prova e essa prova vai ter subida. Automaticamente ele vai subir, ele vai tranquilo nessa corrida. Aqueles que não treinou a subida vão passar muita dificuldade. Então isso é exatamente o que nós devemos fazer. Nós devemos nos esforçar ali para que nós possamos compreender a nossa parte aí no sentido de nos sentir melhor. E aí acontece o seguinte: tudo que tomamos como providências devemos aceitar. Caso da tempestade, por exemplo, que estão ocorrendo hoje no dia a dia, porque tem coisas que a gente tem controle, tem coisas que não. Então vou citar um exemplo: as tempestades que têm ocorrido no nosso dia a dia hoje. Pergunto, a gente tem condições de mexer com isso? Não. Então a gente tem que nós devemos que não ser conformista, mas
nós devemos tomar as nossas providências para que não aconteça, por exemplo, da gente estar sofrendo esse problema dessa enchente, por exemplo, num local próximo onde vai ter alguma enchente, coisa do tipo, mas nós devemos ter ali, entender que nós devemos ter uma capacidade adaptativa. Tá? A capacidade adaptativa não é aceitar as coisas como acontece conosco, mas é nós analisarmos, verificarmos o que nós podemos fazer para melhorar, certo? Não é que eu estou dizendo para vocês que devem ser conformistas, não, nós não devemos ser conformistas, mas nós devemos entender que faz parte da natureza. E aqueles locais que infelizmente estão ali baixo, que vão sofrer enchente, infelizmente vai ter enchente, vai ter casas que vai cair, infelizmente vai ter casas que vai cair, porque isso faz parte da natureza, tá certo? E Deus, na realidade, não cometendo nenhuma injustiça a esses que estão acontecendo aqui. Só que Deus sabe o porquê que aquilo está acontecendo, nós não. Mas nós devemos, nesses casos também, ter essa parte de compreensão. Uma outra providência também que nós devemos ter é a autorregulação. Ou seja, nós precisamos regular para nós podermos suportar as nossas frustrações, as nossas tristezas, os desgostos, porque eles estão em todas as partes, tá? Nós vamos viver frustrações, desgostos, percebeu? Por quê? Porque faz parte do dia a dia nosso. Muitas vezes a gente confia numa pessoa, a pessoa vai e infelizmente, por entendimento, ela acaba na realidade fazendo. Muitas vezes a gente calcula que vai dar certo, eu vou treinar para maratona, chega lá uma semana antes, eu me lesiono. Eu tenho que compreender isso, eu tenho que me regular, eu tenho que perceber, entender isso, que isso é possível de acontecer. E não sentir ali o pior das coisas, culpar a Deus por ter dado ali, deixado eu treinar todo 4 meses, 5 meses, e chegar na hora H ali, na hora que vai dar a largada, eu corri 1 quilômetro e pronto, estourou a panturrilha lá e eu tive que parar. Eu tenho que compreender, porque talvez, pode ser que se eu fosse para frente, pode ser que me desse um problema cardíaco, sei lá. Então, Deus, Ele está vendo. Outro dia eu até estava conversando, falando que muitas vezes a gente fala assim, seja feita a vontade de Deus e não a nossa, porque Deus, Ele já vê lá na frente, Ele vê muito mais longe do que nós, certo? Então, nessa parte aí, só para estarmos aí concluindo a nossa live, né? Então, quando acontece algo de bom, a gente tem que agradecer a Deus, mas quando acontecem as coisas ruins, nós também devemos agradecer a Deus, porque são algo que vai fazer nós fortes, vai fazer nós melhores. Pois as felicidades, elas na harmonia dentro de nós, ela não está fora de nós, como eu já disse, né? Porque para ser feliz ou infeliz, não é o externo, é dentro de mim. Se eu estou em paz comigo, estou em paz com o próximo, estou em paz com Deus, eu estou feliz. É isso que é importante. E para isso, muitas vezes, a gente não precisa ir, por exemplo, num clube, no Pinheiros, por exemplo, às vezes numa pracinha, que tem aqui várias por aí, a gente é feliz ali com os nossos filhos, com a esposa, percebeu? Então é isso que a gente pode estar vendo aí, que a gente pode estar verificando aí, tá ok? Então, só agora para finalizar, então as formas na realidade da gente ser feliz é procurar primeiro nos verificarmos, fazer o autoconhecimento, entender um pouquinho de nós. Se eu sou uma pessoa irritadiça quando eu estou numa fila, então quando eu estiver numa fila que eu começar a ficar irritado, eu elevar meu pensamento a Deus, tirar aquele pensamento dali e compreender aquilo. Chovendo, tendo um monte de problemas, eu procurar falar, olha, vamos ver o que eu posso fazer disso. Então isso nos faz feliz. E procuram o conhecimento, pois o conhecimento, ele nos liberta, assim como o amor, ele nos liberta, tá certo? Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Então, isso é o que nós devemos fazer. E outra coisa, agir, fazer o bem, fazer caridade, isso também nos traz
pela lei de causas e efeitos, tudo que a gente faz de bom, a gente vai receber de volta, a gente vai receber aquilo no nosso coração, a gente vai ser feliz. Então, essas são as formas, na realidade, que a gente ser feliz. Compreender o próximo, isso vai nos deixar feliz, ok? Então, a verdadeira felicidade é nesse sentido, ok? Eu espero que tenha sido útil a vocês aí, algumas das informações, acabou me estendendo um pouquinho mais, certo? E na próxima terça-feira, deixo com vocês, se vocês gostaram, se achou que não pegou toda, quiser assistir depois, ela vai estar gravada. Na próxima terça-feira, devo estar fazendo uma outra, certo? Com fé em Deus, se Deus assim o permitir. E agradeço vocês de coração mesmo por estarem aí comigo, agir de caridade comigo e agir com caridade, com humildade comigo, agir com caridade e com amor com vocês também, porque muitas vezes de 10 palavras, se uma ali fez algum sentido, já é algo que a gente vai estar melhorando. E se para vocês essas informações já estão tranquilas, leve para alguém que precisa, porque tem muitas pessoas aí que estão precisando de muitas informações, ok? Fiquem com Deus e que Deus o abençoe. Obrigado mais uma vez aí a Ângela, a Alexandra, o João, e tantos outros que estão aí. A Vera também esteve aí, o Tadeu, não sei se eles estão aí ainda, mas manda aí um aceno, um joinha se gostaram, se não gostaram também, pode criticar também, porque a gente aqui realmente para a gente poder aprender. Eu estou aprendendo tanto quanto vocês, ok? Fiquem em paz, que a felicidade bata no coração de vocês e de toda a vossa família, de todos os seus amigos e familiares. Fiquem com Deus e obrigado mais uma vez.